Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior. Namastê. Trago para vocês mais um vídeo, mais uma narrativa simplesmente fantástica de Cryon. E espero que todos tenham realizações profundas, seja de pensamento, de sentimento e principalmente das nossas ações. Então sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo e essa mensagem maravilhosa de Cryon. Eu sou o Júnior. Namastê a todos. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. A pausa que sempre segue a saudação é para o meu parceiro sair. Você pode ter observado que não há preparação para a canalização. Em uma energia mais velha, haveria. Quando o ser humano precisa preparar sua mente de tal forma que a própria estrutura da psique precisaria ser alterada. Se vocês tivessem algum tipo de medidor em seu cérebro, vocês veriam a preparação funcionando. Vocês veriam os vários estados alfa e beta modificando-se. Mas não agora. E o motivo é porque há algum tempo ele deu permissão para uma fusão que agora é contínua. Um caminhar mais próximo que o torna um ser humano mais compassivo ao mesmo tempo em que não há mais preparação para a canalização. Ele tem um pé dentro e um pé fora o tempo todo. Portanto, quando chegou o tempo para 100%, tudo o que ele fez foi dar um passo atrás. Mas, ao dar um passo atrás, é a coisa mais difícil que ele faz. Tudo isso tem a ver com o cérebro humano. O que está envolvido nele que vocês sabem e o que vocês não sabem, e o que está evoluindo para que vocês saibam. A canalização esta noite é informativa. Lida com coisas que não discutimos antes desta forma, trazendo um novo conceito à tona. E não será complexa, porque é uma introdução a um conceito evoluído de humanos. Conforme vocês se movem adiante para uma nova energia que mudará o próprio tecido de sua consciência. E eu quero explicar as coisas que eu nunca expliquei antes. E algumas delas são controversas, devido à forma como vocês pensam que aprenderam. O que foi explicado a vocês talvez precisa ser reescrito. E eu digo antes de começar, não peguem isso e comecem só porque eu disse. Eu quero que vocês discernam isto com sua própria mente e meça por si mesmo para que haja viabilidade, realidade. Será que as coisas são diferentes do que você imagina? E se você pensar fora desta caixa, isso começará a validar algumas das coisas que você viu, estudou e pensou. Apenas que talvez um pouco diferente. A mente humana é complexa. E se precisássemos compartimentalizá-la e dar uma olhada nos diferentes tipos de pensamentos, se tornaria ainda mais complexa. Até agora, o melhor que vocês puderam fazer é olhar para a mente humana como uma operação sucinta de sinapses que dá a vocês tudo.
Dá a vocês sobrevivência, intuição, todas as funções corporais, tudo que guia o barco. E então vocês começam a juntar as coisas e descobriram que os lobos esquerdo e direito fazem coisas diferentes, eles são conectados de forma diferente em homens e mulheres. Vocês podem trabalhar com eles, podem realizar coisas se tentarem. E tudo está centrado ao redor do cérebro. O conceito que nós trazemos a vocês esta noite é que não há um cérebro singular. Há 3. E para vocês verem isto, e verem de forma clara, no breve tempo que temos juntos, eu darei a vocês a melhor ilustração metafórica que eu posso sobre o que está acontecendo. Sob a pretensão de que vocês não sabem o que vocês não sabem, vocês fizeram o melhor. O que mais vocês poderiam ter feito? Tudo o que vocês precisam observar para observar é o cérebro. Portanto, para vocês o cérebro é tudo o que é. Venham comigo nessa metáfora. É o melhor que eu posso fazer para explicar isto. Você está dando uma olhada agora em uma mesa, é uma estação de trabalho, e nessa estação de trabalho há um computador. Quase todos que estão ouvindo, que estão dentro desta sala, reconhecerão, e muitos já operaram como este, e sabem o que ele faz. Mas um antigo não saberia. E portanto, neste exemplo, nesta metáfora, nesta alegoria, nós temos um antigo de 100 anos atrás, não tão antigo assim. Ele vem adiante para essa estação de trabalho e fica impressionado com o que ele vê. Sem explicação, sem ajuda, sem você ser capaz de dizer nada para ele, ele descobre e vê alguma da magia do que pode fazer, as habilidades computacionais que outros teriam, e ele reconheceria que precisaria ser operado, e começa então a apertar botões e ver coisas, ele vê coisas acontecendo, e ele fica maravilhado com a imensidão. Ele descobre então o Google, o mundo aos seus dedos, tudo dentro de uma caixa. Não há nada que ele não saiba. Todos os idiomas do mundo estão naquela caixa. Qualquer peça de informação que ele quiser está naquela caixa. Qualquer coisa. Impressionante, além de qualquer crença. E ele se afasta da experiência com uma ideia. Ele mal pode esperar para dizer o que ele viu no futuro para aqueles que estão há 100 anos atrás, dizendo a ele sobre uma caixa que faz tudo. Todas as linguagens, todas as enciclopédias possíveis, qualquer pergunta que você quiser fazer, todos os indivíduos conhecidos pela história, tudo que está lá naquela caixa. E esta é a história que ele carrega com ele. Mas vocês sabem melhor do que isso, não é? Percebem? Vocês sabem que está conectado com a internet, mas ele não. Se você desconectar o computador da internet, é simplesmente um aparelho computacional. Talvez você seja capaz de escrever uma carta nele. Talvez você possa fazer uma planilha nele. Mas você não pode perguntar nada, não é? Porque não está conectado. E o que o antigo não compreende, ou viu, ou percebeu, ou nem poderia começar a conceber, é
a rede de internet mundial. Ele não viu o pequeno fio conectado na base do computador que deu a ele a habilidade, que é mágica, que então ele podia saber tudo sobre tudo sobre tudo. Agora eu trago vocês de volta para o cérebro. Tudo que você precisa observar é o que você pensa ser o cérebro. E vocês não conhecem a conexão com a internet. O seu cérebro é um computador sináptico. Quando nós dizemos sináptico, o que nós estamos dizendo, deixe-me definir, sinapse é a ativação de caminhos neurais no cérebro, de um lugar para o outro, à velocidade da luz, dando a vocês a possibilidade de controlar sua sobrevivência, seu corpo, seus pensamentos em 3 dimensões. E vocês olharam o cérebro e disseram: este é o lado criativo. Vocês disseram: este é o lado responsável pela música, pela arte, pela pintura. Vocês nunca viram o fio, não é? O cérebro não tem nada a ver com isto. Ele apenas os facilita. Vindo da pineal e da parte intuitiva, que está crescendo em termos evolutivos, a parte que está conectada com aquilo que vocês chamam eu superior, ou o que quer que vocês queiram chamar, esta é a conexão com o cérebro. E alguns a têm e outros não. E a porta que se abre para ela é o livre-arbítrio. E aqueles que estão criando estão conectados com a rede, que é a pineal. E vocês o veem como o cérebro. É tudo que vocês estudam. Portanto, nós diremos novamente: a invisibilidade que vocês não podem ver, a camada sobreposta que vocês não reconhecem dentro do cérebro é esta. O cérebro facilita aquilo que é a pineal. Ele não cria. A intuição não vem do cérebro. Ela é facilitada pelo cérebro e o cérebro então ativa naquilo que vocês chamam pensamentos. Vocês podem então ver nos gráficos. Tomografia, todas as coisas que dizem a vocês o que está acontecendo no cérebro dirão que isto é criação, isto não é, isto é o que tem a ver com pensamento, sem nunca ter visto o fio. Se vocês desconectarem o fio com a rede, tudo que o seu cérebro faz é manter vocês respirando. E em sobrevivência, ele dá a vocês pensamento de sobrevivência. Você corre do tigre de Bengala para que não seja comido. Você pode cultivar seu alimento e aprender como, mas você não escreverá música e não criará esculturas. Naturalmente você não pensaria sobre Deus, mas quando está conectado, é assim. E o que é confuso para vocês é que aquilo que é o computador para um antigo facilita a internet. Portanto, o antigo acredita que a caixa está fazendo tudo. O cérebro parece da mesma forma, mas ele não está fazendo tudo. Há 3 partes, vocês conhecem 2 delas. Eu darei a terceira parte esta noite. O segundo cérebro do ser humano, que está sobreposto sobre aquilo que é sináptico e biológico, é a pineal, e isto é a intuição. A intuição está começando a crescer. Ela vem daquilo que é inato dentro do corpo, passando uma frequência maior para vocês em termos de força e conforme vocês evoluem. A ponte entre a consciência humana e o corpo inteligente é a inata. Esta é a força da intuição. Isto está sendo melhorado no ser humano até um ponto onde você pensará que o cérebro está melhorando, mas não está. O cérebro permanece o cérebro. Ele está em 3 dimensões. É um instrumento de sobrevivência, um órgão de sobrevivência, mas a intuição se fortalecerá cada vez mais, facilitada, e a sua internet está ficando mais rápida. Em 3 dimensões vocês apenas veem 1, mas na verdade há 3. O ser humano evoluído
tem uma tendência de criar luz. Eu acabei de dar a vocês algo que vocês deveriam realmente ouvir. Há uma percepção da espiritualidade sendo a luz branca. Está em toda parte. Vocês viram isso em toda parte? A história de Moisés e a sarça ardente. Essa foi uma chama que não se consumia a si mesma. Mas se vocês pudessem realmente vê-la, na realidade era uma luz branca. Era uma consciência mais elevada, que ele nunca tinha visto antes. Uma energia angelical vindo através da pineal dele, projetando para ele. Quando vocês têm uma experiência de quase morte, vocês vão em direção à luz. Isto é mais do que metafórico. Vocês começam a criar algo que nós chamaremos de divindade e mestria. A luz branca que vem de você. Quanto mais você evolui, mais seu DNA, a eficiência de seu DNA é aumentado, mais branca a luz se torna. Essa é uma metáfora. Mas há uma verdade mesmo por trás de toda a mitologia. E esta é uma delas. Meus queridos, vocês estão se tornando mais angelicais quando vocês adicionam a terceira parte. Nós dissemos antes que há um mistério acontecendo e que envolve o coração humano. O coração humano, meus queridos, é a terceira parte do cérebro. A ciência nunca compreendeu por que o coração tem um tremendo campo magnético. Ele é maior do que qualquer outro cérebro, incluindo o cérebro com todo o seu poder sináptico. O coração faz sombra sobre ele de muitas maneiras. E, no entanto, ao examinar o coração corporalmente, vocês receberão a informação de que ele simplesmente bombeia o sangue. E, no entanto, há mais. Nós demos a vocês a informação para conectarem os pontos. Quando a medula espinhal é rompida em um acidente, num ser humano, o coração continua bombeando. Os sinais que supostamente vêm do cérebro, que sobrevive, que faz com que o corpo sobreviva, estão desconectados. Os ritmos se foram, mas o coração continua bombeando. A digestão continua. O fígado continua, o pâncreas continua, a reprodução continua, sem o cérebro. Há um terceiro elemento de consciência centrado no coração humano. Vocês viram isto metaforicamente como símbolo do amor. E vocês estão certos. Há três partes na consciência humana que vão além do cérebro. É a trilogia da sobrevivência, é o 3. E se vocês querem saber sobre os 3 cavalos que puxaram a carruagem do Merkabah de Elias, eles eram a intuição, o cérebro e o coração. O reconhecimento da consciência do indivíduo trabalhando perfeitamente como mestre. Já é tempo de conectá-los. Meus queridos, o que separa um ser humano em sobrevivência e um mestre é a compaixão. Meus queridos, a compaixão é gerada no coração. E não é uma metáfora, é parte do cérebro. Há coisas acontecendo nessa trilogia que vocês deveriam compreender, conectar os pontos e começarem a usar. A ciência descobrirá e reconhecerá que há coisas que não são visíveis. Há nenhum espectro ainda que vocês não descobriram. E o cérebro é responsável
por facilitar tudo isso. Mas, no entanto, os outros dois estão fazendo o trabalho. Conecte a si mesmo a um panorama maior. Isso é tudo que nós queremos dizer a vocês agora. Algo para vocês digerirem, pensarem a respeito e perguntarem: é verdade? Será que o cérebro humano é apenas um facilitador para algo muito maior? Isso começa a explicar algumas medições que vocês nunca puderam explicar, meus queridos. Começa a explicar por que é que quando um ser humano toma determinadas decisões, de repente o cérebro age melhor. Por que é que a saúde corporal pode literalmente mudar, curar a si mesma, pedir outros tipos de alimentos, de repente? Meus queridos, a menos que vocês estejam conectados, vocês não veriam isto. E não foi o cérebro que deu isto a vocês. É o cérebro que facilita a conexão. E a conexão à rede é a fonte criativa, a luz branca. Houve metáforas dadas esta noite e coisas para vocês examinarem e que significam outras coisas. É a forma como nós começamos o ensinamento de coisas profundas que nós nomearemos, elaboraremos e falaremos infinitamente a respeito, de forma que vocês possam captar. Já é tempo de vocês saberem da cena maior, da tríade, a trilogia da criação no ser humano. Eu sou o Cryon, que ama a humanidade, e por um bom motivo. E assim é.